Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula referente à álgebra vetorial e geometria analítica. E aqui eu vou estar abordando o módulo de um vetor no espaço cartesiano, em 3 dimensões. Essencialmente é o que foi feito no plano cartesiano. A gente vai desenvolver uma fórmula bem semelhante, contando agora com o nosso vetor no espaço tridimensional, certo? Então, essencialmente, o módulo de um vetor, você vai ter aqui, imagine que você tem aqui um vetor. Vamos pegar aqui o espaço, Z, Y, X. Pode colocar as partes negativas aqui, dos outros octantes, porém, você pode aqui pegar o seguinte. Vamos pensar um vetor V aqui. Então, o módulo de V, essencialmente, seria, no caso, é o tamanho dele. Então vamos imaginar esse vetor aqui o seguinte, todo vetor, ele fica dentro de uma espécie de paralelepípedo. Quer ver? Vamos lá. Deixa eu tentar desenhar aqui. Vou desenhar o paralelepípedo primeiro, gente, depois eu coloco o plano cartesiano, tá certo? É um pouco difícil desenhar ali. Então, essencialmente, eu tenho essa situação aqui, Então, aqui é o eixo Z, aqui o eixo X, aqui o eixo Y. Você vê que dá uma travada na cabeça, a gente tem que esquecer. E aqui, deste pontinho, da origem aqui até este ponto aqui, é meu vetor V. Eu vou enumerar as faces, os vértices desse paralelepípedo. Então aqui está V, tá certo? Daqui a pouco eu escrevo ele. Então aqui eu tenho o ponto A, B, C. Eu vou chamar aqui de O, tudo bem, a origem. Aí aqui, A, B, C, D, E, F, G. Tá certo? Então, o módulo de V vai ser igual a O, o módulo de OE. Certo? Que vai da origem até essa face aqui oposta. Quer dizer, ele vem desta quina aqui até a quina oposta, a mais distante, digamos assim. Então, como é que eu faço para determinar o tamanho desse vetor aqui? Tá certo? Vamos trazer o paralelepípedo para cá sem o plano, sem o espaço, para a gente não embolar muito o meio de campo. Tá certo? Essencialmente, uma coisa também que a gente tem aqui, antes de trazer para lá, a gente tem o seguinte, esse vetor aqui, se eu pegar as projeções aqui, antes de traçá-lo, eu não sei se você vai se lembrar, a gente pegava aqui a coordenada X dele, que está aqui, a coordenada Y, que está aqui, então a gente traçava duas paralelas, o encontro delas a gente subia Z unidades, que está aqui nesse pontinho G aqui. Tá certo? Então, X aqui, Y, esse comprimento, X esse comprimento e Z esse comprimento. Então, essencialmente, a gente tem o seguinte, a gente tem um paralelepípedo não sei se está dando para entender aí, mas a gente tem um paralelepípedo que é o seguinte. Ficou um pouco torto aqui. Deixa eu ver aqui. Certo? Onde esse comprimento aqui é X, esse comprimento aqui é Y, tá certo? Vou trazer aqui para frente, Y, e essa subida aqui, essa altura dele é Z. Então, a princípio, a gente tem que calcular este comprimento aqui, que eu vou chamar de D, a diagonal principal dele. Você pode até chamar de D maiúsculo. Não confundir com esse ponto D aqui, tá certo? Não tem nada a ver, eu vou chamar de D maiúsculo ali, ou, no caso D maiúsculo, porque eu vou ter o D minúsculo, que vai ser a diagonal da face, tá certo? Então eu quero calcular o comprimento de O até E. Não preciso colocar os pontos aqui. Então, essencialmente, eu tenho o seguinte,
eu não sei se você vai concordar, mas esse carinha aqui, ó, ele está na face do plano, ele vai ser ortogonal a esse aqui, ou seja, o vetor OB, ele é ortogonal, quer dizer, o segmento OB, vamos tirar aqui, né? OB segmento, é ortogonal ou reta, tanto faz a reta OB também, pode ser, é ortogonal a BE. O vetor, se você preferir colocar os vetores, também vale, OB, BE. Né? Então, eles são ortogonais, porque esse aqui está paralelo ao eixo Z, tá certo? Então, nesse caso, ele vai furar aqui de modo que ele seja ortogonal a toda a reta dessa face aqui, que esteja contida nessa face dos pontos A, B, C e O. Quer dizer, contida não, né? Que passe por essa face, né? Que contém pelo menos 2 pontos dessa face. Então, aqui eu tenho um cara ortogonal. Então, a primeira relação que eu tenho aqui, eu vou chamar esse indivíduozinho aqui, D minúsculo, desse segmento aqui, OB. Tá certo? Então, esse D aqui para nós, eu posso chamar ele de OB. Então, eu sei que, além disso, se você olhar, ó, não sei se você vai se lembrar, mas o eixo X e o eixo Y, eles são o quê? Ortogonais. Então, vale o que? O teorema de Pitágoras aqui nessa parte. Então eu sei, a primeira relação que eu tenho é que D ao quadrado vai ser igual a X ao quadrado mais Y ao quadrado. Daqui eu tiro que D vai ser raiz de X ao quadrado mais Y ao quadrado. Se eu quisesse, né, D. No caso agora, observe aqui o seguinte. Agora eu tenho um outro triângulo retângulo que a coisa mudou de figura. Né? O D antes era a hipotenusa do meu triângulo aqui da face, né? Dessa face aqui, da face A, B, C, O. Agora ele passa a ser um cateto deste outro triângulo aqui. Ó. Qual triângulo? O, B, E. Então, D ao quadrado, D maiúsculo, que é a diagonal principal, que é OE, ele vai ser quem? Vai ser D ao quadrado mais Z ao quadrado. Daqui, eu sei que D ao quadrado vai ser quem? Essa coisa aqui que a gente acabou de achar, né? Essa expressão aqui, que a gente acabou de achar, essa igualdade ao quadrado mais Z ao quadrado. Então, no caso das raízes, basta apenas cortar a raiz com esse quadrado. Então, esse D maiúsculo ao quadrado, que é a diagonal principal, que a gente chama assim, né? Porque essa aqui é o D minúsculo, é a diagonal da face, ele vai ser o quê? X ao quadrado mais Y ao quadrado mais Z ao quadrado. Então, eu tiro que D vai ser quem? Raiz de, passando o quadrado como raiz, X ao quadrado mais Y ao quadrado mais Z ao quadrado. Tá certo? Eu poderia ter feito tudo nessa figura, talvez ficasse um pouco carregada. Ela ficou até bem desenhada. Né? Na hora que eu estava preparando a videoaula, né, tal, alguma certa dificuldade em fazer esse desenho, então eu decidi falar as coisas aqui e escrever as relações lá, olhando como se fosse um paralelepípedo normal, certo? Sem coordenadas, digamos assim. Então, só vale ressaltar que esse ponto D aqui não é o mesmo a letra D aqui. Simplesmente, nesse contexto aqui, D é a diagonal do paralelepípedo, e D é a diagonal da face, quem? OABC. OABC. Certo? Então é isso aí. Então aqui está o módulo de V. Ou seja, o módulo do vetor V, ou o módulo que é igual ao módulo de OE, pode colocar se quiser, ele vai ser igual a quem? A raiz quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Tá certo? Então vamos botar um exercíciozinho para a gente, né, manipular essa fórmula aí. O exercício é o seguinte, ó, determine, né, o exemplo, determine
valor de A de modo que o vetor V igual a A ao quadrado menos 9, A mais 3, se eu não me engano é mais, né? E 2A mais 6, tenha módulo nulo. Tá certo? Então é uma questãozinha bem interessante para a gente estar usando essas relações aqui. Certo? Eu quero que esse vetor tenha módulo nulo. A gente vai chegar a alguma conclusãozinha aqui. Essa questão, achei ela bem interessante para estar trazendo aqui. Então, ó, eu sei que o módulo de um vetor V, ele vai ser o quê? Um vetor claro. Olhando V em coordenadas, x, y, z, ele vai ser o quê? A raiz quadrada, a gente acabou de fazer ali, de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então eu quero que esse módulo seja igual a zero. Olha, aqui são números, claro que x, y, z devem pertencer a R. A gente não está trabalhando em números complexos. Então, o quadrado de um número real, ele sempre é zero ou positivo, ou seja, x ao quadrado é maior ou igual que zero, y ao quadrado é maior ou igual que zero, z ao quadrado é maior ou igual que zero. Além disso, a soma de quadrados desses números também é positiva, ou, na pior das hipóteses, zero. Mas eu quero forçar exatamente que seja zero. Daqui, isso vai ocorrer, vai implicar o quê? Isso vai ocorrer se somente se esse cara e esse cara forem todos iguais a zero. Ou seja, se valer isso, óbvio que o módulo de V vai ser zero. E se o módulo de V for zero, isso só pode ocorrer se essa condição ocorrer. Por isso que a gente bota a setinha dupla. Que a gente pode transitar por essas duas igualdades aqui. Claro, considerando x, y, z em R. Então, já que x, y e z tem que ser zero, quem é o x nesse vetor aqui? É esse cara. Quem é o y nesse? É esse cara. E o z é esse cara. Então eu sei que a ao quadrado menos 9 tem que ser igual a zero. Eu sei que a mais 3 tem que ser igual a zero. E eu sei que 2a mais 6 tem que ser igual a zero. Ó, desta primeira relação aqui, eu tiro o seguinte, que a ao quadrado é 9, ou seja, a é mais ou menos a raiz de 9, a igual a mais ou menos 3. Ou a é mais 3, ou a é menos 3. Então daqui eu tiro que a igual a 3, ou a igual a menos 3. Um dos dois valores. Então essa primeira relação me dá duas possibilidades. Porém, quando eu vou para as outras relações, eu tenho que a mais 3 igual a 0, ou seja, eu retiro que a igual a menos 3. E aqui na de baixo, a mesma coisa, ó. 2a igual a menos 6, implica que a é menos 6 sobre 2, implica que a é menos 3. Então, eu quero que é uma coisa que sirva em todo mundo ao mesmo tempo, ou seja, a intersecção. Por quê? Não basta zerar a primeira e não zerar as demais. Por exemplo, se eu jogasse a igual a 3 nessa, zeraria aqui, 3 ao quadrado 9 menos 9 daria 0, mas 3 mais 3 daria 6. Então, não satisfaria essa condição das três coordenadas seria 0. Porém, quando eu jogo menos 3, que serve nas 3, menos 3 ao quadrado, 9, menos 9, 0. Menos 3 mais 3, 0. 2 vezes menos 3, menos 6. Mais 6, 0 também. Então, a igual a menos 3. Essa é a minha resposta. Tá certo? Então, a questãozinha é bem interessante para você estar refletindo aí. Né? Perceba que no plano cartesiano eu só tinha x e y, era x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que o desenho aqui complica um pouquinho mais. Aí a gente deu uma recorrida à geometria. Tá certo? Para nos auxiliar a achar uma fórmula. Claro que nosso vetor aqui, óbvio, ele está na origem, certo? Se ele não tiver, você pega o representante dele natural, né? Que vai ser um vetor da origem, e basta o quê? Elevar suas coordenadas ao quadrado, somar e depois tirar a raiz. Isso é o módulo do vetor V. Tá certo? Então é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.